Shalom desde Sião, aqui é Miguel Nikolaevski do Café Torá e essas são as principais notícias do dia. 8 de maio de 2019. O chefe da organização terrorista Jihad Islâmico, Ziad Nasrallah, foi entrevistado pela rede de notícias Al-Madi'in e disse que a última escalada foi apenas uma preparação e as próximas provas do cessar-fogo serão o dia de Nakba, onde estão previstas manifestações nesta sexta-feira e no aniversário da transferência de embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. O Jihad Islâmico é o segundo maior grupo terrorista nos territórios ocupados pelos árabes em Israel e foi o responsável pelo início dos disparos feitos esta semana contra o Estado de Israel. Esta é a primeira vez que um líder do Jihad Islâmico se manifesta de forma clara em relação à situação e revela que o grupo, apesar de sua constante soberba, está preocupado com o que pode acontecer em breve, pois as forças de defesa de Israel não retiraram as forças e os tanques que estão de prontidão junto à fronteira com Gaza. Yom HaZikaron. Mais uma vez, o povo de Israel para marcar a memória dos heróis da nação, com um dia solene que é conhecido em Israel como Yom HaZikaron, ou o Dia da Memória. Este é o dia civil mais triste do país, que é seguido pelo dia civil mais feliz da nação, o Dia da Independência de Israel. Ao cair da tarde de ontem, a sirene soou em todo o estado de Israel e as pessoas pararam, sejam nas estradas, nas calçadas ou mesmo nos supermercados, inclinaram suas cabeças até que a sirene parasse de soar. Todos os anos, o povo de Israel lembra e honra aqueles que derramaram o seu sangue e ajudaram a defender o país. Hoje, às 11 horas da manhã, também soará a sirene, marcando o início dos eventos nos cemitérios militares, nos memoriais e nas instituições públicas. Neste dia, o povo de Israel chora os seus entes queridos, os heróis da nação, lembra e honra aqueles que morreram defendendo o país, e no derramar do seu sangue há a ressurreição de uma nação. 71 anos de independência do Estado de Israel. Ao pôr do sol, com o fim do dia, a bandeira de Israel que estava na metade do mastro será novamente erguida e começarão os eventos comemorativos do Dia de Independência do Estado de Israel. Os serviços de segurança estão em alerta geral em todas as fronteiras do país. O luto e a tristeza serão deixados de lado e a alegria e o sorriso o substituirão, simbolizando o renascer de uma nação. Apesar de seus inimigos, o povo de Israel e o Estado de Israel estão de cabeça erguida, comemorando hoje, ao pôr do sol, nada menos do que seus 71 anos de independência. Uma nação única que renasceu das cinzas após quase 2000 anos de diáspora. Parece que foi ontem em que os judeus estavam sendo cremados pelos nazistas e na Terra Santa seus inimigos ameaçavam lançá-los no mar. Mas apesar de tudo, a nação eleita prevaleceu. Esta é a saga de um povo que se originou de um homem e uma família. Abraão rejeitou o politeísmo tão comum em seu tempo para servir ao único e verdadeiro Deus, Criador do universo. Bem como o patriarca Abraão enfrentou muitas adversidades em sua vida, o perigo de morte, a fome, a descida para o Egito a fim de comprar alimentos, o tempo em que viveu em Gerar junto a Abimeleque, assim o povo de Israel passou por muitas provações semelhantes ao longo da história na sua diáspora. Esta nação, que até a sua fundação era considerada impossível de se reerguer, formada por um povo errante e indesejado por todas as nações, que vivia sob a sombra do antissemitismo e racismo, nasceu milagrosamente há 70 anos atrás, após a esperança praticamente ter findado. Israel é a única nação da terra que leva em seu próprio nome a lembrança do Criador, El, o Deus eterno, o Deus de Israel. Israel é a única nação do mundo onde suas bases legais é a Bíblia, e o seu direito à sua terra vem dela. Foi a única terra prometida pelo Eterno a um povo que lhe foi chamado Nação Santa, povo escolhido. Israel é o único país do mundo onde as crianças aprendem a Bíblia em suas escolas desde criança, e seus soldados juram fidelidade ao país e lutar pelo país com a mão sobre a Bíblia.
Israel é um país democrático do Oriente Médio, em que há igualdade, liberdade de fé e de culto para todos os seus cidadãos, judeus, cristãos e muçulmanos. Em uma mesma fila no mercado, você pode ver descendentes de europeus, sul-americanos, norte-americanos, africanos, asiáticos e povos árabes, todos eles falando um mesmo idioma, o hebraico. Israel é um país que tem a sua história e herança cultural desde 3.500 anos atrás, mas continua trabalhando para melhorar a vida da humanidade para os próximos 3.500 anos, desenvolvendo tecnologias para a saúde e a agricultura para benefício mundial. É o único lugar do mundo onde os judeus podem exercer sua fé com liberdade, sob a proteção do Eterno e seu exército. Não há outro lugar no mundo mais apropriado para ser a pátria do povo judeu, pois foram a eles que o Eterno prometeu como sua herança eterna. Jerusalém sempre foi e sempre será a capital eterna do povo de Israel. Por tudo isso, esperançoso de que o povo de Israel encontre a paz que tanto anseia, que este seja o tempo de revelação do Mashiach, Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Israel. Desde Sião, parabéns e felicidades ao povo de Israel. Vocês acabaram de assistir Notícias de Israel, direto de Sião, pelo Café Torá.